Olá, aqui nós continuamos o nosso estudo bíblico. Nós terminamos no estudo anterior o capítulo 38 e agora iniciamos o 39. José fora, portanto, levado ao Egito. Putifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos ismaelitas que o levaram para lá. Ora, Yahvé assistiu a José, que em tudo teve êxito e ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Como seu senhor via que Yahvé o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo o que empreendia, José encontrou graça a seus olhos. Foi posto a serviço do Senhor, que o instituiu seu mordomo, e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. E a partir do momento em que ele foi preposto à sua casa e ao que lhe pertencia, Yahvé abençoou a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé atingiu tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e, com ele, não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte e tinha um rosto belo. Bom, primeiro aqui, José então é vendido pelos irmãos aos ismaelitas, ou seja, aos povos que darão origem aos árabes. Eles o vendem a um Egito, né, a alguém do Egito, que esse alguém que é importante nós sabermos. Aqui tem duas tradições que foram redigidas juntas. Então, numa tradição fala só de um egípcio, a outra nomeia esse egípcio, um eunuco, Putifar, eunuco do faraó. Quem eram os eunucos? Eram homens castrados, né? Podiam ser totalmente ou parcialmente castrados, ou seja, se era parcialmente só tinha sido arrancado geralmente os testículos. Se era totalmente, testículos e pênis. Por que isso? Alguns acontecia isso em guerra, outros eram destinados a serem eunucos porque eles iam servir a um rei, a um governante, a um senhor rico, a um faraó no caso aqui, ia cuidar, zelar das mulheres do rei, ou seja, do harém. Então tinha que ser alguém que o rei, ou o faraó, o governante, soubesse que não se envolveria com suas mulheres ou com sua mulher. E aí, no caso, um eunuco. Essa era a função dele. Mas muitos reinos e muitas histórias, os eunucos eram também homens muito influentes, muito poderosos junto ao seu rei, porque eles se tornavam um homem da confiança do rei, muitas vezes. No caso aqui, fica difícil pensar que ao mesmo tempo é a mesma pessoa, o egípcio e o eunuco Putifar, porque na sequência aqui do capítulo 39, nós vamos perceber que esse egípcio tinha uma mulher. Então, pensar, mas espera aí, se ele tinha mulher e ele era eunuco, e aí, como é que fica a história? Bom, provavelmente aqui nós vamos pegar a parte da redação que trata de um homem que não seria eunuco, né? Que é só nomeado como o egípcio. E numa outra redação é que colocaram o nome desse egípcio, Putifar, associado ao eunuco do faraó. Então, assim, nós não temos como afirmar, é o eunuco, ou não é o eunuco. Porque essa outra história agora que segue na sequência, fala exatamente de um homem que tinha esposa. Mas antes de chegar lá, é interessante nós percebermos aqui no relato que José é fiel a Javé, a Yahvé, Deus. Ele é um hebreu que segue o amor a Deus. É um hebreu que foi escolhido por Deus, apesar de ser o mais jovem dos irmãos, mas é o preferido de Deus. E é tão especial para Deus que Deus, por causa dele, abençoou um estrangeiro, alguém que nem tinha a fé de José, mas é abençoado e tem prosperidade por causa da fé de José. Ou seja, olha a dimensão disso. José acredita, José confia em Deus. Seu senhor, de quem ele é escravo, não acredita. Mas por causa da crença do escravo, de José, o senhor dele também é abençoado. Então, assim, isso mostra a intercessão aqui no Antigo Testamento, né, de uma pessoa viva por outra,
ao mesmo tempo mostra a extensão da obra de salvação de Deus. Ela se estende a outros. Talvez com a prosperidade desse egípcio, por causa de José, ele aprendesse e entendesse a dimensão, a grandeza da fé de José e do Deus que José crê. Ou seja, é Deus dando a oportunidade a um infiel, a um que não crê, para crer, né? Como vai acontecer várias vezes com o faraó também, né? Nós vamos entender isso quando chegar lá no faraó. Vamos com calma. Continuando aqui então, elogia, diz que José era belo de porte e de rosto, e aí agora olha o que acontece. Aconteceu que depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é, nesta casa, mais poderoso do que eu. Nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir ao seu lado e se entregar a ela. Aqui olha só que interessante, né? José está na casa desse egípcio, e aí daí a questão, né? Provavelmente não pode ser o eunuco, porque ele tinha esposa. E aqui é então a outra parte da redação, duas tradições diferentes no mesmo texto, foram reunidas num só texto, né? Uma tradição provavelmente já vista e traços do que nós poderíamos dizer tradição eloísta. E depois na redação sacerdotal, que é a redação final desse texto, né, quando os sacerdotes reúnem os textos todos num só, ficou as duas coisas. Ficou o egípcio e ficou a tradição que diz que é Potifar, o eunuco. E esta mulher, que é casada, quer se deitar com José. José recusa e já faz referência a algo que nós só vamos ver no livro do Êxodo. Só no livro do Êxodo é que o adultério se torna um dos pecados anunciados nos 10 mandamentos. Mas José aqui já anuncia que é pecado o adultério. Por quê? Bom, reflexo da tradição sacerdotal, ou seja, a redação final desse texto, que já colocava em prática os 10 mandamentos, reflete exatamente isso. Não deitar com a mulher do próximo, ou seja, a questão do não cobiçar a mulher do próximo, não ao adultério no caso aqui. Continuando aqui, ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Vendo que ele deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito. E vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa ao meu lado, saiu e fugiu. Colocou a roupa ao seu lado, esperando que o Senhor viesse para casa. Então ela lhe disse as mesmas palavras. O escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar. E quando eu levantei a voz e gritei, ele deixou a sua roupa ao meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Mas Yahvé assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque Yahvé o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. José então sofre esta decisão de cumprir a lei do Senhor, que era não cometer o adultério. As consequências humanas vêm, que é a mulher não aceitar isso, e aí o que acontece? Ela injustamente acusa José,
primeiro aos outros empregados, para que eles servissem de testemunha, porque o testemunho de uma mulher muitas vezes não era válido. Aqui é um reflexo da lei judaica. E depois ao seu próprio marido. O marido, injuriado com José, mas provavelmente grato por tudo que ele já tinha feito, ao invés de matá-lo, até porque no Egito ele não ia poder fazer isso, né? Ia ter problemas, matar um escravo assim. Ele entrega ele à prisão. Mas na prisão José também continua recebendo as bênçãos do Senhor e encontra graça aos olhos do carcereiro-chefe, que confia a ele tudo. Ou seja, José era um homem abençoado por Deus sempre. Onde ele ia, a bênção era percebida e ele recebia os benefícios dessas bênçãos, né, de ser confiado. Isso reflete na nossa vida. Quanto que nós confiamos em Deus a ponto dos outros perceberem que nós somos bem-sucedidos por confiar no Senhor. E aqui bem-sucedido que eu falo não é nada de teologia da prosperidade, não é de, eu confio no Senhor, eu fiquei rico. Não. Aqui eu estou falando assim, eu confio no Senhor e o Senhor não me desampara. Ele não permite que o sofrimento, que a dor, que o mal me derrube. Né? Mesmo que eu passe por dificuldades, mas o Senhor está comigo. Essa é a reflexão aqui. E lá também José encontra graça aos olhos do carcereiro Mor, né? E passa a cuidar de tudo. Mais uma vez, outro estrangeiro percebe o poder e a ação de Deus, do Deus do povo hebreu, e por causa dessa ação ele beneficia um hebreu, um escravo hebreu. Imagina só. José então começa a ser esse sinal no meio dos egípcios. Esses sinais depois vão se estender em Moisés, como nós vamos ver no livro do Êxodo, que está chegando perto, né? Daqui a pouco nós chegamos lá no livro do Êxodo. Então, aqui nós terminamos o capítulo 39.